Gente, o futebol é feito de histórias. E Luis Soares contou uma daquelas memoráveis, principalmente para a torcida do Grêmio. O que esse uruguaio, veterano, craque de bola, fez foi absurdo. 35 anos, um joelho claramente prejudicado, mas nada disso impediu que o Soares fizesse história, derramasse talento entre os campos do Brasil, fizesse 17 gols e 11 assistências, 28 participações diretas, o cara que mais participou de gols na edição do Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo na lista de artilharia, só atrás do Paulinho. O Paulinho fez 20, o Soares e o Tiquinho fizeram 17, ficaram dividindo a segunda colocação. O centroavante 9 histórico do Barcelona conseguiu não só ser um dos artilheiros, mas ser o líder de assistências, com 11, empatado com o Hulk. E que coincidência, dois jogadores que fazem uma função de 9, o Hulk mas também atua mais pelo lado, mas fazendo um papel de suma importância na criação de seus times. Mas o Soares ainda tem o fator de que ele vem do Nacional do Uruguai, depois de ter passado pelo Barcelona, Atlético de Madrid, ele vem para a América do Sul como se fosse já se aposentar. A passagem no Nacional do Uruguai, que é um dos times, o time que o revelou, tem toda a questão de voltar para casa, não foi das mais brilhantes, passagem dificultosa, o Nacional bem abaixo tecnicamente, e vem o desafio do Grêmio. E é interessante pensar que muita gente imaginou que aquilo pudesse acabar não dando tão certo, pela questão física, pelo joelho, pela capacidade mais restrita da mobilidade do Soares, que isso fosse um impeditivo dele brilhar no Brasil. A gente viu alguns jogadores vindo para o Brasileirão já com mais idade e acabando sendo que uma aposentadoria paga, como a gente pode citar alguns exemplos até no Grêmio, mas nenhum tinha um talento do Soares, e isso se provou. Mesmo saindo de um futebol uruguaio altamente prejudicado, jogando ali Sul-Americana, indo mal como Nacional, fazendo algumas boas partidas, ele vem para o Grêmio em um ambiente de um time que vem da segunda divisão, um time que não tem mais ninguém de talento além do Soares. O time do Grêmio é comum, gente. O time do Grêmio não tem mais uma peça que possa dividir, que pudesse dividir com o Soares o protagonismo. Era o Soares por si só. E foi suficiente. O Soares acaba esse ano no Grêmio, já teve sua despedida, inclusive deixa gol na despedida, deve ir para o Inter Miami para buscar um campeonato menos competitivo. Ele deixa muito claro nas palavras dele que ele não aguentava mais fisicamente, que o corpo dele não dá mais a mesma resposta. Isso na entrevista coletiva pós-jogo, a última partida dele na Arena, também agora na premiação da Bola de Prata, que é mais um item que a gente tem que falar. Não era que o Soares não queria mais jogar pelo Grêmio, ele se apaixonou por aquilo, ficou nítido. O Soares se diz um gremista, inclusive, depois, mas ele não consegue mais. E é curioso pensar que a gente acha que ele consegue, porque a gente viu ele fazendo isso. O Soares fez o Grêmio voltar a Libertadores como vice-campeão. E como o próprio Renato recordou após o último jogo do Brasileirão, o Grêmio não foi campeão, óbvio que teria muito mais coisa envolvida, mas na pontuação, se a gente tivesse o pênalti contra o Corinthians na Neoquímica Arena marcado, que foi um pênalti claríssimo, se aquele pênalti fosse marcado, seria fatalmente cobrado por Luizito Soares e muito provavelmente convertido, porque ele fez isso algumas vezes no Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio vencesse aquele jogo, na pontuação ultrapassaria o Palmeiras. São recortes. Óbvio que é um e se, porque teriam jogos depois, teria um novo cenário, tem muita coisa envolvida. Mas não impede do gremista de sonhar, de pensar alto. O Soares poderia e passou muito perto de se tornar campeão brasileiro. Era nítido que ele era muito melhor do que todos que ele estava enfrentando. O Soares fez gols absurdos, fez gols de falta, fez gols pegando bola de primeira, fez gols com posicionamento, fez gols de fora da área. O Soares tem um refino na finalização absurdos. Eu, infelizmente, vacilei e não tive a oportunidade de ver ele jogando pessoalmente. Me arrependo muito, porque o Soares ia jogar aqui onde eu moro, em Salvador, então perdi. Me arrependo porque, cara, são oportunidades que a gente não pode se dar o luxo de perder. Vi de longe, vi na TV, vi os lances, e era nítido que era um gênio jogando contra jogadores que podem ser até bons, alguns deles, mas a genialidade ultrapassa isso. E o Soares fez o que fez pelo talento que tem. Imagina se ele tivesse um pouco mais saudável, imagina que ele não poderia render para o Grêmio em mais uns 2 anos de contrato. O Grêmio ganhou um ídolo, o Grêmio ganhou uma história extremamente imortal.
assim como será a lenda de Luizito Soares, ganhador da bola de prata, de melhor atacante, de craque do Brasileirão. Com 35 anos, o Soares pode dizer que veio ao Brasil e venceu. Venceu individualmente, venceu historicamente e quase que venceu o título coletivo. Mas que não manche nada a história belíssima que ele escreveu. A gente só tem que aplaudir o que o Soares fez, porque não é para qualquer um, é para poucos, e ele é um dos poucos em atividade hoje que poderia ter a capacidade de fazer. Obrigado, Soares, por ter nos prestigiado no futebol brasileiro com a sua passagem. A gente tem que agradecer. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Esse vídeo fica especificamente aí, principalmente para a torcida gremista. Bela história que o Soares construiu. Aproveitem por anos e não se esqueçam dessa lenda. Obrigado a vocês que assistiram. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, que ajuda demais a nossa família crescendo pouco a pouco. Valeu, tamo junto. Até mais, gente.